Você achou que estava no controle, que era só um momento, só um toque, só um alívio. Mas depois de cada ato, algo dentro de você se calava. Algo que antes brilhava, apagava. O prazer vinha, mas a paz não ficava. Porque o que você estava fazendo não era apenas físico, era espiritual, e o seu corpo já sabia. O alívio momentâneo é falso. Ele se dissolve em poucos minutos, deixando um silêncio constrangedor, uma culpa que te observa e um vazio que parece crescer toda vez que você promete que foi a última. Mas não foi, porque você já não se masturba por prazer. Você se masturba porque algo maior está se alimentando disso. Parece inofensivo, mas a cada ato, uma centelha da sua luz é apagada. Você se olha no espelho, mas não se reconhece mais. O olhar perdeu o brilho, a alma perdeu o fôlego. E mesmo quando tudo parece bem por fora, por dentro, você está vazando. Seu corpo implora pelo toque. Mas logo depois, sua alma grita por socorro. O contraste é brutal. A carne vibra, mas o espírito se esconde. O corpo goza, mas o céu se silencia. E no íntimo, você sabe, isso não é só vício. É um altar secreto. Um lugar onde o inimigo entra, se senta e bebe sua essência gota por gota. A masturbação virou ritual. Um ciclo repetido de prazer sem glória. Um hábito construído em silêncio. Um ato solitário que rouba sua força profética, sua visão espiritual, sua conexão com Deus. Você não se sente sujo só pelo que faz, mas por quem você sabe que deveria ser. Você foi criado para carregar glória, não vergonha. Foi separado para dominar a carne, não ser escravizado por ela. Mas agora, toda vez que você cai, seu corpo avisa: isso não é seu, isso não é digno de você. E mesmo sem palavras, a alma se curva em lamento. Você sente antes de entender. O corpo perde força, a alma perde presença. E você percebe, o que parece alívio hoje é vazio amanhã. Porque o espírito não se alimenta de prazer solitário. Ele se alimenta de propósito, de entrega, de consagração. A verdade ninguém diz, mas o seu corpo já sabe, e o Espírito Santo também. Por isso, ele ainda está aqui, esperando o seu chega. Não para te acusar, mas para te restaurar. Você acha que está sozinho, luz apagada, fones no ouvido, mente acelerada. Mas o que parece íntimo no físico é exposto no espiritual. Cada vez que você se toca, o céu observa em silêncio. Você pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro está lutando para continuar. Você tem orado, você tem se calado, você tem sentido coisas que não sabe explicar e tem carregado uma solidão que ninguém ao seu redor parece perceber. Eu entendo, porque muitos que estão aqui também carregam isso. Comenta aqui se essa palavra falou com você. Deixa seu pedido de oração. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve, porque aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui, a gente sente junto, e o inferno se aproxima sorrindo, porque o ato que você chama de prazer privado é na verdade um ritual público no mundo invisível. Quando você goza, um pulso de energia é liberado. Seu corpo envia uma frequência que grita no campo espiritual, uma força que deveria subir como unção, como vigor, como luz, escapa como fraqueza. O que era potencial vira perda, o que era chamado vira brecha. E entidades que estão à espreita se aproximam para beber o que sobrou. A masturbação se torna um ritual involuntário. Você nem percebe, mas está abrindo portais, está deixando o sagrado sem vigilância, está entregando o templo por dentro. Porque o que você chama de controle físico, no invisível, é entrega total. Cada orgasmo solitário é uma assinatura energética, um selo espiritual, um grito silencioso que diz: eu aceito o que me consome. E o seu nome, a sua energia, a sua identidade vibracional passa a ser conhecida em regiões espirituais onde você nunca deveria ter sido acessado. Você se sente esvaziado. Literalmente, a luz sai, a presença recua, a atmosfera ao seu redor perde vida. Porque o prazer que deveria ser portal de união sagrada virou trilha de desgaste. E os espíritos que se alimentam disso seguem seu cheiro toda vez que você repete:
Presenças ocultas habitam sua frequência. A masturbação cria brechas, gera laços invisíveis. E a cada repetição, você reforça o altar. Um altar construído na palma da sua mão, mas sustentado no campo do espírito. O que era só alívio virou prisão. O que era só hábito virou acesso. E agora você entende, não é só sobre gozar. É sobre o que está sendo invocado toda vez que você se rende. No invisível tudo tem preço. E o preço que você está pagando é com a tua luz. Mas Deus está te despertando agora. Porque o que estava te sugando será o que você vai vencer. Talvez você já se perguntou, por que dói tanto em mim? Outros fazem o mesmo e seguem a vida, mas você não consegue mais sorrir do mesmo jeito depois. Não sente paz, não sente a presença. A queda em você tem outro peso. A resposta é clara, porque você é escolhido. E escolhido não consegue pecar em paz. A sua luz carrega um código. Sua essência espiritual foi selada com um destino. E cada vez que você se masturba, esse código é corrompido. Como se um selo fosse rachado, como se a frequência fosse desviada. O que em outro é distração, em você é desvio. Sua semente tem propósito. Ela não é só biologia, é energia, é direção, é palavra, é cura. Cada gota que sai carrega porções do seu chamado, e o céu precisa de você inteiro. Por isso, cada liberação fora do propósito é um pedaço da sua missão que se perde. Tem momentos em que a gente sente que a alma está pedindo resposta. E foi pensando nisso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. Esse curso é uma jornada dividida em 5 módulos reveladores. Você vai entender por que carrega essa dor tão antiga, como ativar o selo de Deus sobre sua vida e como vencer as batalhas espirituais que ninguém nunca enxergou. Além disso, você recebe meditações guiadas, rituais, materiais simbólicos e acesso ao grupo dos selados. E se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, tem um presente para você. É só usar o cupom O Segredo Espiritual e garantir 33% de desconto no curso. Mas se ainda não adquiriu o audiolivro, comprando o curso você também recebe 33% de desconto para garantir ele depois. Esse é o tempo de se alinhar, e o caminho já está à sua frente, invisível. Você foi ungido para dominar, não para ser escravizado pelo toque, não para ser arrastado pelo impulso. Quanto mais você sobe espiritualmente, mais a queda se torna perigosa, porque agora não é só sobre prazer, é sobre autoridade. O que para o mundo é normalidade, para você é bloqueio, é atraso, é opressão. Você sente mais porque carrega mais. Você sofre mais porque foi chamado para carregar outros. E o inimigo sabe disso. Ele não te ataca com medo. Ele te ataca com prazer. Porque ele conhece seu potencial melhor do que você. Cada vez que você cai, sua sensibilidade espiritual diminui. O que antes era clara voz, agora vira eco. O que antes era direção, agora vira dúvida. Você não ouve mais com nitidez, porque o canal foi emudecido pelo ciclo. E ainda assim, algo dentro de você insiste, grita, se recusa a aceitar que esse seja seu fim, porque o teu espírito ainda sabe quem você é, e ele geme quando você se perde. Ele sangra em silêncio quando você se esvazia. A masturbação parece pequena, até você perceber tudo que está deixando de ser. O céu tinha planos para hoje, mas você paralisou por dentro. O inferno sabia e mandou desejo em forma de distração. E de novo você se atrasou. Mas hoje, o Espírito te revela. Você ainda é o mesmo escolhido. E o que você sente é prova de que Deus não desistiu. Se dói tanto, é porque você ainda carrega o chamado. E Ele está esperando você voltar com fúria, com jejum, com espada. Porque o que te prende hoje será o que você libertará outros amanhã. Você segue em frente, trabalha, fala com todos, ri quando precisa. Mas por dentro, algo está se apagando, algo está morrendo devagar. O brilho nos olhos sumiu, o fogo da alma se tornou cinza. E você nem percebeu que a masturbação não está apenas te distraindo, está te matando em silêncio. Você acorda cansado, dormiu bem, mas a energia vital está drenada. Não é sono,
é esvaziamento. Sua alma está em exaustão espiritual porque mesmo no descanso físico, há entidades se alimentando do seu campo. Sua mente está turva, a intuição travada. Pequenas decisões viram labirintos. Você se sente mentalmente embaçado, a clareza sumiu. E por mais que tente se concentrar, o foco evapora, porque o ciclo está consumindo sua força de dentro para fora. Depois do ato, a vontade de buscar a Deus desaparece. A Bíblia pesa. A oração parece vazia. A presença dele parece longe. Mas não é Deus que se afastou. Foi sua frequência que caiu. Você começa a sentir vergonha de si mesmo. Evita o espelho. Se cala nos cultos. Fica desconfortável com palavras como pureza e autoridade. Porque o seu íntimo já sabe que está vivendo em duplicidade. Sua oração perde fogo. A autoridade da sua palavra some. Os ambientes não te respondem mais como antes. Os céus parecem calados. Porque você caiu para uma vibração onde o céu não pode ecoar com força. Você se sente estagnado. Projetos travados. Relacionamentos vazios. Sua presença antes magnética agora parece neutra. Você perdeu a unção que te diferenciava. As pessoas não te escutam com reverência, porque algo em você não vibra mais como antes. E o mais assustador, você sente que algo te observa, que te acusa no silêncio, que te acompanha depois do prazer, porque o inimigo agora tem acesso à sua intimidade. O altar secreto virou janela aberta para espiões espirituais. A masturbação não apenas toca seu corpo, ela mexe com sua presença, com sua força, com sua autoridade. E o que era só alívio virou agonia sem nome. Mas Deus te trouxe até aqui para te mostrar. Ainda há fogo, ainda há voz, ainda há tempo. E se hoje você decidir romper, o silêncio que te matou será quebrado por uma unção que vai te ressuscitar. Você já percebeu, toda vez que diz nunca mais, a tentação aumenta. A pressão vem mais forte, os gatilhos surgem do nada. O desejo te toma como se fosse outra pessoa. E é, porque o que está te puxando já não é mais só você. É um sistema espiritual que se alimenta da tua fraqueza. Cada vez que você se masturba, uma entidade é alimentada. E como um animal faminto, ela volta. Não por você, mas pelo que sai de você, sua energia, sua essência, sua unção. O que para você é prazer, para o mundo espiritual é alimento. Sua autoridade espiritual enfraquece. Você até tenta falar de Deus, tenta orar, tenta aconselhar, mas as palavras perdem peso. Sua presença perde impacto, porque o altar que deveria te empoderar está sendo profanado em segredo. O ciclo se fortalece com a culpa. Você cai, se sente indigno, e então busca alívio no mesmo lugar que te feriu. A masturbação não é mais apenas prazer. É prisão emocional. E a chave que o inimigo usa é a vergonha que você sente. Você pensa que está aliviando tensão, mas está esvaziando o que te fazia diferente. A presença, a clareza, a coragem, a pureza que te mantinha sensível ao espírito. O toque não está tirando só fluido, está levando sua visão espiritual. O inimigo quer tua essência, não teu corpo. Ele não está interessado na carne. Ele, se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou um escolhido e estou pronto para cumprir meu propósito. Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui também. E se puder, ore por pelo menos uma pessoa que comentar. Aqui, cada comentário é um mover espiritual, e cada oração fortalece ainda mais a corrente de luz. Quer apagar tua identidade vibracional. Ele quer seu altar pessoal, seu campo íntimo, sua conexão com o alto. E se ele não conseguir por medo, ele vai tentar pelo prazer. Você pensa que está sozinho, mas o mundo espiritual está assistindo. O diabo não precisa entrar se ele já foi convidado na tua rotina. O hábito virou o altar. E você virou sacerdote da tua própria queda. Você pensa que controla, mas na verdade está sendo conduzido. O clique é automático. O horário é sempre o mesmo. A presença que vem durante o ato não é só sensação, é presença real, invisível, e que depois te acusa com a mesma intensidade que te excitou. O diabo não quer sua carne, ele quer roubar sua luz, gota por gota, suspiro por suspiro, queda por queda.
Porque ele sabe, se você parar, ele perde o alimento. E você volta a ser intocável. Hoje, o céu te mostra. Não é só sobre parar. É sobre entender quem está se alimentando da sua queda. E decidir que nunca mais você vai servir o inimigo com a própria unção. Toda vez que você se masturba, algo se perde. Não é só fluido, não é só energia. É algo mais profundo, mais sutil, mais espiritual. É governo, é brilho, é presença, é autoridade. Você perde o domínio próprio e com ele perde a chave do seu governo espiritual. O que deveria ser um templo em ordem, agora é um santuário vulnerável. O corpo que foi criado para dominar, agora se rende sem resistência. Sua mente perde foco. A intuição silencia. O discernimento se embaralha. Aquela sensibilidade que você tinha para perceber o invisível começa a falhar. Você não sente mais o que sentia antes, porque sua vibração está se afastando da fonte. A pureza do seu campo energético é corrompida. E com isso você passa a atrair o que é impuro. Pessoas erradas, desejos distorcidos, ambientes pesados. A sua frequência baixa e o que vibra baixo começa a te rodear. O magnetismo espiritual desaparece. Você entra nos lugares e não é mais notado como antes. As portas se fecham, as conexões se dissipam, porque o brilho que te precedia agora se apagou em silêncios repetidos. Você sente que a graça não te cobre como antes. Não porque Deus te abandonou, mas porque você saiu da zona de alinhamento. O céu ainda está lá, mas você está fora de sintonia. A confiança espiritual desaparece. A vergonha rouba a ousadia. Você ora, mas duvida. Fala, mas hesita. Prega, mas sente que algo falta. Porque dentro de você algo sabe. Eu não estou inteiro. Sua autoridade profética diminui. Suas palavras já não cortam no espírito como antes. A unção recua, porque o templo está sendo usado para adoração solitária, não para a glória divina. E o Espírito Santo, ele não te abandona, mas ele se entristece e se recolhe, porque o ambiente que antes era dele, agora se tornou um campo misturado, onde a carne fala mais alto, o espírito silencia. Você perde muito mais do que imagina, mas pode recuperar tudo num ato de rendição, porque o mesmo corpo que tem sido altar de queda, pode se tornar altar de glória, e o espírito que ainda está esperando, quer voltar a reinar em você por inteiro. Você já sabe o mal que faz, já sentiu a perda, a culpa, o vazio. Já fez promessas, jejuns, votos silenciosos, mas volta, tropeça, repete. Se pergunta, se eu sei tanto, por que ainda caio? A resposta é dura, mas libertadora, porque você está tentando vencer no corpo. Uma batalha que só se vence no espírito. Sua rotina espiritual está fraca. A carne está ativa, mas o espírito está desnutrido. Você se alimenta de imagens, de cliques, de emoções rápidas, mas não se alimenta da presença. E onde não há presença, há carência. E onde há carência, o desejo encontra brecha. A solidão virou companhia. Você se acostumou com o quarto escuro, com o prazer apressado, com o consolo vazio. Porque o prazer virou o substituto de um abraço que você nunca recebeu. Mas o que a carne acolhe como alívio, a alma absorve como prisão. Ninguém te ensinou que o desejo pode ser transmutado, que ele pode ser convertido em oração, jejum, criação, que o fogo pode ser altar, não só combustão, que o impulso pode virar intercessão, que o mesmo calor que queima pode iluminar. Você ainda acredita que consegue sozinho, e essa é a mentira mais eficaz do ciclo. A masturbação se alimenta da independência. Enquanto você esconder, ela cresce. Enquanto você lutar no escuro, ela vence. Porque o inimigo se fortalece onde há segredo. A tentação virou hábito, e o hábito virou identidade. Você não goza mais por impulso. Você já se programou para cair. O horário, o lugar, o silêncio, tudo te conduz como se fosse automático. E agora parece que é você, mas não é. Há espírito sustentando a sua fraqueza, alimentando os gatilhos, cutucando as memórias, mexendo na alma com imagens, sensações, pressões. E você responde sem querer. O corpo age e a alma assiste em silêncio, como quem já perdeu o controle.
Você perdeu a visão de quem é. E quando alguém perde sua identidade espiritual, se acomoda no que deveria lutar. A culpa vira. Se você sentiu que esta palavra foi um sopro do Espírito sobre você, escreva nos comentários. Eu recebo minha ativação. E se hoje você precisa de oração, não hesite em pedir. Se puder, ore também por alguém que esteja clamando nos comentários. Cada gesto de fé move o céu a nosso favor. Deixe seu like como sinal de que você ouviu e respondeu ao chamado. Zona de conforto. A dor vira rotina, a queda vira normalidade. Mas escute, Deus ainda está chamando, não por cobrança, mas por glória. Não porque Ele precisa de você perfeito, mas porque Ele sabe quem você é quando está livre. Ele já viu, já sentiu e está pronto para te ver levantando com espada, não com vergonha. Você continua caindo, porque ainda luta sozinho, mas a partir de agora o céu vai lutar por você. Se você decidir abrir mão do ciclo e abraçar de volta o altar, a cena termina. A respiração volta ao ritmo. O corpo relaxa, mas o espírito silencia. Algo muda no ambiente. Você sente, mas não entende. É como se uma parte de você tivesse ido embora e deixado só casca, porque o que acontece depois do prazer solitário não é descanso. É esvaziamento. O corpo entra em letargia. A mente tenta fugir, se distrair, fingir que não ouve nada, mas a alma sente. Ela se retrai, se cala, se esconde, porque o espírito não consegue habitar plenamente onde o templo está sendo profanado. Aquela presença espiritual que te fortalecia antes parece distante. O ambiente que antes te inspirava a oração agora pesa. Não é castigo, é frequência. A sua vibração caiu e o céu mesmo presente não pode se manifestar com força onde não há reverência. A luz que você carrega se apaga, ainda que por instantes, e a escuridão que ronda, silenciosa, se aproxima sorrindo. Porque ela conhece o roteiro, ela sabe. Após cada entrega solitária, há uma janela aberta no seu campo espiritual. O mundo invisível anota tudo. O que foi liberado, o que foi acessado, a senha vibracional que foi quebrada. O prazer se tornou um registro espiritual, e os inimigos, como estrategistas invisíveis, marcam as brechas para o próximo ataque. Você se sente perdido, desconectado, vazio por dentro, mas não sabe nomear. É como se a graça estivesse longe, como se a voz de Deus estivesse em outra sala. Não está. Você que se trancou por dentro. A vergonha se instala, a tristeza cresce, a apatia espiritual toma conta. E aos poucos, você para de tentar. Ora menos, se entrega menos, sente menos, porque o fogo virou cinza e você se acostumou com o morno. O inimigo zomba do seu silêncio, porque ele sabe quem você já foi. Ele lembra quando sua presença pesava, quando sua oração estremecia, quando sua sensibilidade era aguda como espada, e agora tudo parece longe, apagado. Seus olhos perderam brilho, sua fala perdeu unção, sua presença perdeu impacto, e você sente, algo está errado em mim. E está, mas também está prestes a mudar, porque mesmo no meio dessa dor, Deus ainda te vê. Ele não virou o rosto, ele não desistiu. Ele está esperando, e mesmo no pó, no escuro, no silêncio da queda, ele sussurra: ainda dá tempo. Você ainda é casa, você ainda é altar, você ainda é resposta. E tudo o que você perdeu depois do ato pode ser restaurado no próximo sim que você disser ao céu. A guerra é íntima, o ciclo é antigo, mas a libertação pode começar hoje, não com força humana nem com promessas vazias, mas com consciência, decisão e armas espirituais. Porque essa não é uma luta contra carne e sangue, é contra fortalezas invisíveis que foram construídas no escuro. Primeiro reconheça, isso não é apenas vício, é opressão espiritual, é ataque ao templo, é brecha que precisa ser fechada com autoridade. Enquanto você tratar como hábito, vai continuar perdendo como escravo. Mas quando chamar de guerra, vai começar a lutar como filho. Ore com autoridade, não com medo. Diga: meu corpo não governa meu espírito, eu sou luz, eu comando minha carne em nome de Jesus. Essa declaração quebra a passividade espiritual, tira o controle das mãos do inimigo.
Jejue, não apenas do alimento, mas das telas, das fantasias, 2 gatilhos, dos ambientes, das palavras vazias, da distração emocional, do isolamento que alimenta o ciclo. Jejue daquilo que sustenta a queda. Pratique contenção vibracional. Quando o desejo vier, transforme em clamor, em louvor, em respiração consciente, em intercessão por outros. O mesmo fogo que te arrasta pode ser usado para incendiar o céu. Escreva. Sim, escreva. Senhor, eu decido fechar essa brecha espiritual hoje. As palavras escritas têm peso no mundo invisível. Elas se tornam um decreto. Elas selam um novo ciclo. Exponha, confesse. Procure alguém maduro espiritualmente. Traga à luz. Porque o que permanece escondido cresce, mas o que é exposto à verdade perde força. Não lute essa guerra no escuro. O céu opera onde há a verdade. Transforme seu quarto em campo de batalha. Tire o celular da cama. Ungi o travesseiro. Coloque louvor onde antes havia gemido profano. Mude a atmosfera. Faça do seu corpo um templo onde só o sagrado entra. Reprograme sua mente com salmos, com mantras de guerra, com declarações de identidade. Troque o clique por clamor, o gemido solitário por voz profética, o impulso por propósito. Reeduque sua alma. Lembre-se, a queda pode ter sido ontem, mas a decisão pode ser agora. E Deus não quer te envergonhar. Ele quer te restituir. Este não é apenas mais um convite, é um chamado. E ele está ecoando agora dentro da sua alma. O céu está separando os seus guerreiros. As portas estão abertas, mas não por muito tempo. O caminho dos escolhidos está ativo, e quem ouve, responde. Quem sente, se posiciona. Clique no link fixado agora, entre para os selados, e caminhe na direção da missão que só você pode cumprir. Não adie o que o céu já decretou. Seu destino está te esperando. Quer devolver o brilho nos olhos, o peso na voz, o fogo no espírito. Você não nasceu para se esconder atrás da culpa. Você nasceu para andar de cabeça erguida, com o peito cheio da presença e as mãos limpas para levantar outros. E tudo começa com uma decisão. Hoje o céu está pronto. Falta só você dizer: chega, eu voltei para o altar. O ciclo tentou te convencer de que você era fraco, que você era escravo, que esse era o seu normal. Mas agora você sabe. O que te prendia era mentira. E a verdade chegou. Com dor, com luz, com confronto, mas chegou. E agora você é livre para escolher quem vai governar o seu corpo. Você não é escravo da carne. Você é herdeiro do céu. Carrega luz nos ossos, fogo nas mãos e autoridade na voz. Você é guardião de códigos celestiais. Por isso o ataque foi tão silencioso, tão íntimo, tão constante. Porque o inferno sabia, se você despertasse, ele perderia o que ainda estava roubando. Sua energia é rara, sua essência é puro ouro espiritual. E por isso o inimigo te atacou no secreto, para sugar o que só você carrega. Mas hoje ele perde o acesso. Hoje a porta se fecha. Cada vez que você resistir, o céu vai comemorar. Não como quem apenas observa, mas como quem vê um soldado recuperar seu posto. Porque Deus está te treinando não para suportar, mas para dominar, para reinar. Você foi chamado para ativar prazer santo, magnetismo espiritual e presença curadora. Mas só pode liberar isso quem governa o corpo. Quem transforma o impulso em intercessão. Quem troca vício por propósito. Quem consagra até o desejo. O mundo espiritual treme diante de um homem que domina a sua carne. Porque esse homem não apenas vive, ele liberta, ele toca com honra, ele fala com glória, ele anda com o céu. A masturbação não é o fim, é o início da libertação, quando você decide lutar. Quando você deixa de alimentar o inimigo e começa a fortalecer o altar. Quando você olha para dentro e diz: eu sou mais do que isso. A batalha é diária, mas a vitória é possível. E o céu está contigo. Em cada tentativa, em cada oração, em cada madrugada, em cada sim que você disser à presença. E agora, declare com fé, com fogo, com verdade: Senhor, eu consagro meu corpo e declaro com autoridade: a minha energia pertence ao teu reino. O que me vazava em silêncio,
Não me dominará mais. Agora eu sou o altar. Agora eu sou o canal. Agora eu sou luz. E o inferno vai assistir. O guerreiro que ele pensou que havia vencido, se levantar com glória nos olhos e espada nas mãos.